Aleluia. Salmos de número 30. Livro dos Salmos, capítulo 30. Você for encontrando, ainda no sinal esse nome de pé. O louvor, ele é uma preparação para a hora da palavra. Se a gente realmente se ligar no louvor e sentir o que a gente está cantando, automaticamente a gente vai sentir algo do céu. Eu já vou sentir a presença de Deus essa noite. Aleluia. Salmo número 30, versículo 1 em diante. Todos encontraram? Um crente vivo aí? Diz assim o texto: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Tu que? Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao amanhecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em uma tradução, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Repita comigo essa oração. Diga: Deus, diga forte: Deus, fala comigo através da tua palavra, usando os lábios do mensageiro, nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto você assento, glorificando e aplaudindo o nome do Senhor. Irmãos, esse cântico, esse salmo, essa canção é de Davi, e ele está exaltando o Senhor e falando da grandeza de Deus que lhe deu livramento. Esse texto vai dizendo, através de Davi, palavras de exaltação a Deus. Só que o que nos chama a atenção aqui é que Davi, ele fala que Deus não permitiu que os seus inimigos se alegrassem, se regozijassem contra ele. Por quê? Porque Davi pediu por socorro, clamou por socorro, e Deus curou ele, Deus sarou ele. Alguns estudiosos dizem que Davi aqui estava com uma enfermidade gravíssima, e o texto não diz qual. E a preocupação de Davi é que os inimigos se alegrassem, tipo num tom de deboche, zombaria, tipo perguntando: cadê o Deus dele? Cadê o Deus que cura? Cadê o Deus que liberta? A epígrafe da minha Bíblia diz: ações de graças pela libertação da morte. Ou seja, Davi estava preocupado em morrer, talvez doente ali,
venceu grandes exércitos, que derrubou grandes reis, em nações estrangeiras, agora poderia perder a vida por causa de uma enfermidade. E ele vai dizendo: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes. Ele começa o cântico já dando testemunho de vitória, já dando testemunho do que Deus fez na vida dele. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem, se regozijassem contra mim. Porque, Senhor, eu clamei a ti por socorro e tu me sarou. Senhor, tu me fizeste subir da cova. Tu veio subir da cova a minha alma, ele vai dizendo. Tu preservaste a minha vida para que não descesse a sepultura. Aí ele vai induzindo os ouvintes do cântico a louvar, a se alegrar e salmodiai ao Senhor, vós que sois santos. E eu como santo? Pessoas crentes, pessoas que professam a fé, pessoas que creem em Deus. Então ele vai induzindo, diante do seu testemunho, as pessoas a salmodiar, a louvar, a se alegrar na presença de Deus. E ele vai dizendo que a ira do Senhor não dura para sempre, porque o favor do Senhor é que dura para a vida inteira. O favor, a graça, a bênção do Senhor é que é estabelecida a vida inteira. Então ele vai falando isso, e ele fala que há algo no versículo de número 5, que nós falamos muito nos altares: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então Davi está dizendo que o seu choro foi de uma luta, possivelmente de uma enfermidade. O seu choro foi de uma noite, ou talvez de noites dolorosas, noites de tribulação, noites onde além da enfermidade está lhe consumindo. Os seus inimigos se alegraram com isso, declarando e dizendo: Davi está doente, Davi vai morrer. A Bíblia vai dizendo que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O que Davi vai dizendo com isso? O choro ele vai vir, a dificuldade ela vai vir, a tribulação ela vai vir, as angústias da vida, a escassez, as crises vão vir. Você pode passar noites inteiras, em claro, passando pela dificuldade da provação, mas ele diz assim: mas a alegria vem pelo amanhecer. O que Davi está dizendo? Mas a resposta de Deus ela virá, mas a resposta de Deus haverá um momento que ela vai vir como luz. A resposta de Deus, a bênção de Deus, o milagre do Senhor vai te alcançar, porque Deus, ele é Deus, ele é exaltado no céu, ele é exaltado na terra. Aleluia. Então, irmão, eu venho falar nessa noite sobre choro. Eu venho falar nessa noite acerca desse sentimento que nós expressamos e colocamos para fora, às vezes com tanta dor. O choro, irmão, é uma das manifestações da alma mais profunda. Devido ao sofrimento e luta dentro de nós, a gente coloca para fora em forma de choro. Choramos porque estamos tristes, choramos porque estamos alegres. Muita alegria em excesso faz a gente chorar. Choramos por causa da dor, quem está sentindo muita dor. Choramos por causa de perdas. Choramos por causa de doença. Quem já não chorou, irmão? Passando por um momento de enfermidade, talvez indo várias vezes nos hospitais e sendo furado,
pessoas choraram. Choramos por conta dos filhos. Filho, a criança pequena, doente, que está no médico chorando, com dor, não sabe o que é, não sabe falar ainda, só chora, só geme. Choramos por conta dos filhos que estão crescendo, desobedecendo, querendo se enveredar por caminhos tortuosos. Choramos por conta do marido, a mulher que chora por conta do marido que não é convertido, que está no braço da amante, que não é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que zomba das coisas de Deus, uma pessoa que oprime a fé dessa mulher de Deus. Pessoas choram por conta da esposa também, da mesma forma. Às vezes o homem de Deus está vivendo uma situação com uma mulher que não tem temor de Deus, nunca se converteu, não quer se converter, e ainda zomba da fé daquele homem. Então, meu irmão, choramos por tantas coisas, choramos por causa da calúnia. Só sabe o que é chorar por conta da calúnia? Alguém que foi caluniado e que sabe uma coisa que você fez muito séria, muito complicada. Disseram que você fez e você não fez, e o teu nome se espalhou, o teu nome caiu em ouvidos, em bocas, e isso pegou fogo como quem se taca fogo em pó, se espalhou a fofoca, e você está sendo caluniado por conta de algo que você não fez, que você não falou, que você não estava lá, que você não respondeu, que você não teve essa atitude que disseram, mas estão te caluniando. Isso faz pessoas chorar. Então, meu irmão, por tantos e tantos motivos nós choramos. A pergunta é: será que você que está aqui nessa noite tem chorado por conta de uma situação? Será que você que está aqui nessa noite tem chorado em uma determinada área da tua vida? Será que você tem chorado e se derramado na presença de Deus por conta de uma grande dificuldade, de uma grande provação que você tem passado? Será que você tem chorado ao longo de anos, meses, semanas, dias? Será que você já não chorou hoje ao longo das horas desse dia? Por conta de coisas que têm acontecido, que têm te atribulado, que têm te afligido, que têm te atormentado, que têm te angustiado. Mas, irmão, será que nós temos chorado na hora das tribulações, na presença de Deus? Ou temos chorado murmurando? Porque há uma diferença. Há uma diferença entre você chorar na presença de Deus e falar para Deus do teu problema, mesmo sabendo que Ele já sabe. Mas vale a pena você chorar na presença de Deus e falar da tua luta. Tem pessoas que estão passando por luta, vão para a calçada, vão para o vizinho, vão para a WhatsApp, vão para o status, vão para o Facebook, Instagram, vão para o melhor amigo, vão para a melhor amiga, vão desabafar com A, B, C,
1 Pedro 5,6 vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. Irmão, eu estou na introdução aqui ainda, e eu quero te dizer que eu nunca vi na Bíblia Sagrada alguém chorar para Deus e Deus não mudar decretos. Eu vou repetir: eu nunca vi na Bíblia alguém
mesmo eu chorando na presença de Deus, os meus inimigos não vão parar por algum momento de me perseguir. Por algum momento ainda vai ter escarnecimento por conta da minha fé. Ainda por um momento alguns vão zombar da minha fé, das minhas atitudes cristãs. Mas enquanto eu estou chorando, Deus está preparando o caminho. Deus está abrindo o céu. Deus está abrindo algo dentro de mim. No caso aqui, Ele estava abrindo a madre de Ana. Irmão, vale a pena chorar na ponta do altar. Ana, todos os anos, ela subia para Siló e ela chorava nos pés do Senhor. O menino Samuel foi gerado debaixo de choro, debaixo de clamor, debaixo de humilhação. Era o diabo usando de pessoas, dizendo que fé é essa, não adianta, tu vai indo para a igreja por quê? E ela chorando diante do Senhor. Ela não chorava para o seu marido, ela não chorava para outras pessoas, ela chorava no templo, diz a Bíblia. Ela chorava na ponta do altar, e enquanto ela chorava na ponta do altar, Deus estava preparando alguém naquele altar para colocar e celebrar e ministrar naquele altar. Aleluia! Era o profeta Samuel, era o escolhido de Deus, era aquele que a sua palavra, nenhuma delas caiu em terra. O que Deus está dizendo, pastor? Deus está te dizendo nessa noite: vale a pena vir para a igreja, vale a pena chorar na ponta do altar, porque enquanto tu está chorando, menina, enquanto tu está chorando, Ana, enquanto tu está buscando, o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, Ana, o Senhor está visitando, o Senhor está abrindo, o Senhor vai fazer na tua vida. Aleluia! A resposta de menino veio. Aquela que zombava, aquela que escarnecia, teve que ver uma mulher que gerou não só um, mas vários filhos, debaixo de quê? De choro. Não sei se você está entendendo. Honra era para fulano ter vindo, não é para você. Deus vai dizer para você assim, ó, na hora da tua dor, na hora do teu sofrimento, não chora murmurando, não chora jogando as coisas, amaldiçoando a tua vida. Chora falando para Deus: Deus, eu creio no milagre. Deus, tu és Deus, sempre tu serás Deus. Deus, tu és todo poderoso. O inferno tem massa doído, ele é menor do que a tua mão. Tu és todo poderoso, tu pode fazer. Tu és todo poderoso, tu pode abrir. Tu és todo poderoso. As pessoas estão dizendo que eu não vou conseguir, mas eu vou conseguir, porque o Senhor é maior do que a minha problema. Deixa eu ver quem está crendo, deixa eu ver quem está acreditando. Levante a mão para ele nessa noite. Deus está trabalhando enquanto você adora, enquanto você chora. Deus está fazendo coisas grandes na tua vida. Aleluia! Deus te viu chorando no banheiro da empresa e é por isso que Ele tem agido. Deus te viu chorando no banheiro da escola e é por isso que Ele tem agido. Deus tem te visto, mulher, chorando escondido naquele banheiro, escondido do teu marido, escondido da rede que está revelando, escondido da tua família, mas Ele está fazendo. Deus te viu chorando naquele caminho, naquele dia, chorando e dizendo: Deus, tu não está vendo? Deus, faz alguma coisa. Ele está trabalhando, Ele está fazendo, vai chegar, vai acontecer. Se você crê, adore a Ele nessa noite. Ana recebeu vitória, irmão, debaixo de choro. Eu olho para a Bíblia e eu vejo em João 11, enquanto Marta e Maria estavam chorando, Jesus também estava se compadecendo delas. Enquanto elas estavam chorando, Jesus estava se preparando para ressuscitar Lázaro, o irmão delas. Você não está entendendo? Mesmo chorando, Marta e Maria não se revoltaram.
prostraram os pés do Senhor. Lá no capítulo de número 11, lá no finalzinho, vai dizer que quando Maria viu Jesus, ela se prostrou aos pés do Senhor e começou a chorar. E Jesus, vendo aquilo, se compadeceu. E Jesus perguntou: onde colocaram Lázaro? Jesus viu não só as irmãs chorando, mas os judeus. E Jesus começa a chorar, diz a Bíblia, a ponto dos judeus olharem e dizerem assim: olha o quanto ele amava Lázaro. Você sabe da história. Jesus é levado para entrar naquele túmulo. Jesus ressuscita Lázaro. Não entendi, pastor, deixa eu desenhar para você. Até na morte, até no choro da perda, Deus já trabalhava. Até na hora do maior sofrimento, Deus está agindo. Até na hora que parece que a tua alma está sendo rasgada, porque toda morte, quando a gente perde uma querida, é parecido. Parece que a alma está se rasgando. Uma ferida muito profunda, só não tem que perde. Mesmo assim, irmão, essas mulheres estão se prostrando nos pés do Senhor. Olha o que ela diz: se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Elas estão declarando para Jesus que se a presença de Jesus estivesse ali, e quando Lázaro estava só doente, ele não tinha morrido, porque ele teria sido curado por Jesus. Só que elas não entendiam que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele mesmo falou em João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Então, irmão, Marta e Maria, elas estão sofrendo uma dor profunda, a dor da morte, o irmão. E agora elas estão chorando diante de Jesus. Enquanto elas estavam chorando, Jesus estava trabalhando. Jesus estava perguntando onde ele estava, onde colocaram ele. Enquanto elas estavam chorando, Jesus estava se compadecendo. Um detalhe, observando o texto da viúva de Naim, observando o texto aqui de João 11, que fala de Marta, Maria e Lázaro. Quando eu choro para Deus, quando eu choro para Jesus, eu atraio a compaixão de Cristo. Eu atraio a compaixão do Senhor. Porque, irmão, a Bíblia vai dizer no Salmo 51, versículo 17: que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quando nós realmente se posicionamos, se prostramos, subimos nos pés do Senhor e choramos na sua presença, irmão, nos despojamos do nosso eu, da nossa altivez, nada disciplinado, mas colocamos o nosso rosto no pó e declaramos que diante de Deus não somos nada, irmão, a mão de Deus começa a se movimentar. Há um mistério do choro, há um mistério em chorarmos diante das nossas lutas e apresentarmos o nosso choro diante de Deus. Eu olho para a Bíblia, irmão, e eu vejo Isaías 38. E quando Ezequias estava orando e chorando muitíssimo, diz a Bíblia, Deus estava se revelando ao profeta e dizendo que ia curar o rei Ezequias. Eu não sei se você está entendendo, mas enquanto Ezequias estava chorando, virado para a parede, lembrando do que ele havia feito de novo em Israel, Deus estava já trabalhando. Na hora que ele estava chorando, Deus estava trabalhando, falando com o profeta Isaías, que não tinha saído ainda do palácio. E Deus diz assim: volta lá e diz para o meu príncipe, o príncipe do meu povo, que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Isaías, o profeta Isaías, volta e ainda pega o rei naquela posição, chorando, humilhado e orando, aos prantos, com uma nova mensagem, porque a primeira dizia: Isaías
disse para o rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque assim diz o Senhor, esse não morrerá e não viverá. A Bíblia diz que Ezequias tinha adoecido de uma enfermidade mortal. E quando Isaías sai, Ezequias vai orar e chorar muitíssimo. Enquanto ele estava chorando, Deus estava trabalhando, se revelando ao profeta Isaías. Enquanto ele continuava chorando, Deus estava revelando e falando com o profeta e trazendo o profeta com uma nova mensagem, com um novo decreto. Ou seja, havia um decreto de morte para a vida de Lázaro, havia um decreto de morte para Ezequias, mas Deus usa de misericórdia e vê alguém posicionado, orando e chorando, e Deus reage diante dessa situação, e Deus muda o decreto e dá 15 anos de vida ao rei Ezequias. Quem está crendo até aqui? Quem quer que eu pare aqui? Diga amém. Irmão, Gênesis capítulo de número 21. A gente vai ler no capítulo 21, versículo 15 a 19. Agar está no deserto de Berseba com seu filho Ismael. A Bíblia diz que ela só tinha um odre de água e uma porção de pão. E acabou-se a água. Ela está no meio do deserto, vagando, sozinho com o menino. Aquela mãe, ela faz algo que nos chama atenção. Para muitos são covardia, mas creio que ela conhecia a estrutura dela. Ela coloca o seu filho debaixo de um arbusto, tempo acabado a água, e vai e fica de longe, só observando, porque não tinha mais água, porque não tinha mais pão. A Bíblia diz que ela fica de longe, observando, para que o seu filho não viesse a morrer diante dela, ela sofresse tanto. A Bíblia diz que ela senta, ela levanta a voz bem alto, diz a Bíblia, e começa a chorar. Quando ela começa a chorar, daí a alguns instantes, o anjo do Senhor brada e fala com ela, e se revela a ela no meio do deserto, e diz: Agar, não temas, porque o Senhor ouviu a voz do menino. Deus proveu ali uma fonte, naquele lugar, no meio do deserto. Pastor, mas a Bíblia está dizendo que Deus ouviu a voz do menino, só que Deus também viu o choro de Agar. Deus se revelou primeiro a Agar, que estava chorando, a mãe, aquela que estava ali com seu filho. Ou seja, enquanto Agar estava chorando, consequentemente pedindo misericórdia,
de chorar na presença de Deus? João capítulo, vou finalizar por aqui. João capítulo número 20. Jesus falava para os discípulos que ele iria ser entregue na mão dos pecadores, ele iria ser morto, mas ao terceiro dia ele ia o que? Me ajude? Ressuscitar. Maria Madalena, aquela descrita em Lucas 7, do qual Jesus expulsou 7 demônios, está liberto, está servindo a Deus, porque o propósito é esse. Deus, ele não quer só libertar e curar, e que você volte para o pecado, não. Ele quer curar e libertar, e quer que você permaneça servindo Ele. Maria Madalena foi até o fim com Jesus. Passado o terceiro dia, ela vai a túmulo. Em João 20 vai dizer isso. Chegando ali, o túmulo estava aberto, removido, pega a pedra. Ela vê um homem e pensava que era o jardineiro, mas era Jesus. Aquele homem que era Jesus, que ela pensava que era o jardineiro. Olha para Maria Madalena, Maria Madalena está fazendo o quê? Chorando. E aquele homem que supostamente para Maria Madalena era o jardineiro, mas era Jesus, pergunta: por que tu choras, mulher? A quem tu procura? E ela vai falar: onde colocaram o corpo dele? O corpo dele não está aqui. E ela começa a chorar. Na mesma hora, Jesus se revela para ela e diz assim, ó, ela chorando, e ela chorando, e Jesus diz assim, ó: Maria, não me detenhas. Jesus não havia subido para o céu, porque ele estava pegado a algo, e esse algo que eu estou pregando nessa noite era o choro de um crente, era o choro de alguém arrepiado, o choro de alguém que tem intimidade com Jesus, o choro de alguém que tem vida com Deus, o choro de alguém que realmente se quebranta nos pés do Senhor. Jesus olha para ela e diz: não me detenhas, Maria, não me detenhas, mulher. Pastor, não entendi nada. Sabe quando é que você vai conseguir segurar Jesus? Lá no teu quarto, lá no pé da tua cama. Pergunta: quando? Quando você começar a chorar na presença dele, quando você começar a se quebrantar na presença dele, quando você começar a entender o que está sendo pregado aqui nessa noite, você vai atrair a presença do Mestre, a presença de Jesus. Ele vai te dar atenção, ele vai mostrar que ele é Deus na tua vida. Aleluia. Eu quero concluir. Pastor, eu vou viver a vida chorando. Não. O texto está dizendo aqui, ó: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu poderia aqui traduzir dizendo: o choro vai permanecer por um tempo, mas a alegria ela vai vir. A resposta de Deus vai virar. Você não vai passar a vida chorando, não. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3:4: há tempo de chorar e há o quê? Tempo de sorrir. A Bíblia vai dizer em Mateus 5:4: bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Consolados. Salmo de número 126, versículo 5: os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. O fruto Deus está preparando para você. Pastor, eu estou só chorando, pastor. Tenho chorado, tenho semeado com lágrimas. Deus está dizendo para pessoas que estão aqui nessa noite: o fruto desse teu choro vai chegar. Você vai colher e você vai jubilar. Você vai se alegrar na presença de Deus. Aleluia. Pastor, o que eu faço? Eu não tenho força para isso aí. Irmão, o maior exemplo de alguém que chorou muito na presença de Deus, Davi.
Salmo 42. Você já viu alguém chorando desesperado, sem parar? Não é aquele choro de barulho, mas é aquele choro da alma, que não para de descer, não para de jorrar lágrimas, a ponto da pessoa ficar com os olhos inchados em todo momento, o rosto molhado, todo momento a pessoa está passando a mão aqui, passando a mão aqui, não para de descer lágrimas. O salmista usa uma expressão que diz assim, as minhas lágrimas, Senhor, têm sido meu alimento de dia e de noite. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que enquanto está comendo, as lágrimas estão caindo dentro do prato. Ele está comendo e está chorando. Ele está comendo e as lágrimas estão descendo. Você pode imaginar o tamanho da luta que essa pessoa está passando? As pessoas estão perguntando o que está com Deus. Ele diz que se lembra no momento que ele esteve tão bem indo para a casa do Senhor, levando pessoas, conduzindo a multidão, se conduzindo com a multidão, perdão, que agora ele está passando por uma luta tão grande, a ponto de chorar de dia e de noite, a ponto de ele olhar para si mesmo e ele pregar para ele mesmo. A gente prega para todo mundo aí. E não faça isso que vai acontecer. Ah, irmão, eu já falei que você não faz. Eu já te disse o que você tem que fazer. Que você pregou, você falou, você quer que a pessoa faça. Aí você já pregou para você mesmo. Você já disse para você mesmo o que você tem que fazer. E você mesmo tem quando não está fazendo. Aí vai olhar para si mesmo. Aquele momento de tribulação, de angústia, de estar chorando de dia e de noite, onde as lágrimas estão caindo e o Senhor ainda está comendo com lágrimas. E ele olha para mim e diz assim, ele tem uma alma amargurada, triste, abatida. E ele diz assim, por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí ele diz, espera em Deus, porque eu ainda louvarei. A ele o meu auxílio e Deus meu. As pessoas não entendem nada que foi falado aqui nessa noite. Foi que enquanto nós estamos chorando na presença de Deus, Deus está trabalhando. Enquanto nós estamos clamando, rogando, descendo, se humilhando, principalmente chorando, choro sincero e quebrantamento nos pés do Senhor, a mão de Deus está se movimentando, Deus está trabalhando, Deus está resolvendo, Deus está se detendo, Deus está dando atenção nessa causa. Só que às vezes nós estamos tão sem força, como Davi, a luta está tão grande, que a nossa alma está desfalecendo, irmão. Sai daqui nessa noite dizendo para a tua alma o quanto você tem chorado. Sai daqui com a mensagem de você para você mesmo, dizendo, ei, não fica batida para sempre dentro de mim não, porque eu sou adorador, eu vou permanecer na presença de Deus adorando, eu ainda vou louvar o Senhor, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Fala para você mesmo nessa noite, se posicione nessa noite, sai daqui fazendo propósito de oração e chore muito na presença de Deus. Pastor, tudo que o Senhor falou aí, realmente Deus está agindo no meio do choro aí. E ainda, irmão, existe aquela possibilidade de você se posicionar, se ajoelhar. Lamentações 3, 29, colocar o rosto no pó. Perdão. Colocar o rosto no pó e não sair nada. Ana, teve um momento, a Bíblia diz que ela não saiu nada, mas só movimentava os lábios, não tinha mais força de orar. Às vezes a luta está tão grande que tu nem movimentar os lábios, movimenta. Tu só pensa, tu já orou tanto por algumas causas que tu não tem mais palavra, tu só chora. Primeiro, a Bíblia diz que
o anjo do Senhor colhe as lágrimas dos santos. Segundo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o ajudador, que é o consolador, o nosso consolador, quando nós não sabemos como convém orar, como a Bíblia diz, ele vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, se não tem palavra, se não tem o que falar, só chora, não se preocupa. O Espírito Santo está do teu lado, pegando as tuas lágrimas e levando ao trono de Deus e dizendo: Pai, ele precisa de vitória nessa área, Pai, ela precisa de vitória nessa área, e Deus vai agir, e Deus vai se movimentar, porque Deus, ele é Deus na tua vida. Vamos poder aplaudir a palavra do Senhor nessa noite. Pastor, eu aguento uma vida de choro. Irmão, o irmão que está comigo sabe que eu prego a Bíblia. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições, e é Jesus que fala isso. Salmo 34, versículo 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Essas aflições, irmão, às vezes nos fazem chorar por um tempo na nossa caminhada. Pastor, eu já vi pessoas dizendo que se for para passar por luta, é melhor ficar no mundo. Não, irmão. O propósito do Evangelho não é que você vai vir para o Evangelho e vai ter um bancário chamado Jesus. Não é isso. O propósito do Evangelho é que você vai vir para o Evangelho e vai ser só vitória, não. Isso é Evangelho mentiroso. Nós vamos passar por aflições, mas ele diz: tente com ânimo. Irmão, a proposta do Evangelho é salvação, e na salvação a Bíblia fala também do choro. Apocalipse 21, versículo 4, a Bíblia diz que ele, Jesus, ele enxugará dos teus olhos, dos meus olhos, dos nossos olhos, todas as lágrimas. Já não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem luto, porque todas as coisas já passaram. Ou seja, você vai olhar para trás e você vai ver que valeu a pena. Cada momento de tribulação que você passou, chorou e venceu. Você vai olhar para a terra, na tua caminhada você vai ver que teve choro, mas teve vitórias também. Teve deserto, tempestades, mas teve vitórias também. Então, irmão, pega essa palavra de hoje aqui, coloca no teu coração. Começa a fazer oração sincera diante de Deus. A oração, não é que as outras orações não sejam sinceras, eu não estou falando isso, mas a oração mais sincera possível, mais pura, é aquela oração que você se expressa chorando, porque está saindo dentro de ti, com força, está saindo de dentro de ti. Realmente você está expondo a ferida. Eu olho para a Bíblia e eu vejo Jesus curando pessoas que eles estavam expondo a sua fragilidade. Bartimeu, diante de Bartimeu, Jesus era para Bartimeu: eu não estou vendo que ele é cego, o que tu queres que eu te faça? Quero ver. Jesus disse: então veja. Ou seja, Bartimeu expôs mais do que estava sendo exposto, porque ele não estava vendo. Homem da mão ressequida, ele expôs no meio ali do povo. E Jesus disse assim: ó, estende a mão. Ele ergueu a mão, aconteceu um milagre. Ou seja, irmão, que nós viemos nessa noite sair daqui com essa palavra no nosso coração. Faça os seus propósitos de oração. Aprenda a se colocar na posição do Senhor. Chore na presença dele, irmão.
irão acontecer. Agora tem crente que tem 30 anos na fé. Toda prova que tem, murmuração, reclamação, amaldiçoando a casa, amaldiçoando a vida, amaldiçoando o trabalho, que nada presta, se amaldiçoando, que droga de vida, e está conduzindo a vida para o culto, está louvando, está dando glória a Deus, aleluia no culto, vai lá fora murmurando. Acontece, passa longe. Estou falando aqui de uma mensagem genuína. Pessoas que foram alcançadas através da atitude de chorar diante de Deus. Eu saio daqui com essa palavra no seu coração. Amém? Você poder adorar a palavra do Senhor nessa noite. Deus, chama a irmã Gleiciane para estar louvando aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? É a noite de cura da nossa alma. O Senhor quer nos tratar nessa noite. Amém. Aleluia.
de Jesus. Glória, glória, Jesus.
Tem alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com Deus, sem força,